Olá, estudante, seja muito bem-vindo à nossa primeira semana da disciplina de Higiene Ocupacional. Eu sou a professora Crisleide Nascimento e estarei como formadora nessas 4 semanas de aprendizado. Então, nesta primeira semana, vamos conhecer o histórico da higiene ocupacional, bem como as definições básicas que vão ser utilizadas no nosso dia a dia de trabalho. Então, espero que você já tenha visto o nosso e-book, tá? Já tenha visto essas principais definições que serão de extrema importância no desenvolvimento da sua atividade. Então vamos lá. Nesta videoaula, iremos aprender sobre as vias de intoxicação de determinados produtos químicos. Então, para a gente iniciar, é interessante que a gente saiba o que é uma intoxicação. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, a intoxicação é a introdução de uma substância tóxica no organismo. Então, esta intoxicação, muitas vezes, a gente acha que só pode ser através de produtos químicos, tá? Mas existem várias formas de intoxicação, tá? Através de medicamentos, substâncias químicas propriamente ditas que encontramos no ambiente laboral, bebidas alcoólicas, uso de drogas, picadas de animais peçonhentos, entre outras. Então, existem vários tipos de intoxicação, tá? Mas os acidentes, em geral, eles ocorrem por uma ingestão em excesso ou de medicamento ou de substância química, tá? E a gente vai ver quais são essas vias de intoxicação. Então, antes de iniciarmos, nessas vias, a gente vai entender sobre a ocorrência dessa intoxicação, que é quando há a exposição do trabalhador a uma ou mais substâncias tóxicas. Então, essa intoxicação ela pode ser de forma intencional, que como o próprio nome diz, quando há intenção, de intoxicação. E aí você pode estar se perguntando, como é que se intoxica intencionalmente? A gente tem situações de intoxicações por modo criminoso, por exemplo, a intenção de uma pessoa prejudicar a outra. Então, ela vai fazer com que a outra venha se intoxicar de alguma forma. Então, este tipo de intoxicação, ele é intencional, quando há a intenção de causar aquele dano a outra pessoa. Também tem uma forma de intoxicação que é acidental. Também no próprio nome já fica subentendido, quando ocorre sem intenção, quando é de forma acidental, tá certo? Um contato, até um animalzinho de estimação, quando entra em contato com algum produto químico que a gente tem em casa, material de limpeza. Então, há uma intoxicação de forma acidental. Da mesma forma, no ambiente de trabalho. Às vezes, pela falta do conhecimento do trabalhador, ao ter contato com determinado produto que não tenha odor algum, ou cor, e ele possa se confundir, com aquele produto químico, ele pode vir a ter alguma intoxicação de forma acidental. Uma outra forma de intoxicação que a gente deve considerar é a ambiental. Certo? Às vezes ocorre, de, por exemplo, uma hortaliça, ela está contaminada por agrotóxico, e aí a gente vem e consome sem a devida higienização, Ou há hortaliças que a gente não tem como eliminar, esse produto, e a gente acaba ingerindo veneno. Então, através do meio ambiente, a gente acaba se intoxicando, Então, também essas hortaliças, quando elas recebem uma carga de produtos, de defensivos agrícolas, aquela hortaliça ela acaba também sendo contaminada. E a gente pode vir a ingerir esse material intoxicado. E uma outra forma, que é a mais comum, e é a que é direcionada para a nossa videoaula, é a intoxicação de forma ocupacional, que ocorre quando o trabalhador está desenvolvendo sua atividade no ambiente laboral. É essa que devemos ter uma atenção redobrada, pois é a nossa função, promover, a saúde e a segurança do trabalhador. Então, a gravidade de uma intoxicação, ela vai depender de inúmeros fatores. Dentre eles, a gente está citando alguns. A primeira delas é a via de contaminação, que a gente vai ver bem detalhado, é o tema da nossa videoaula, a gente vai ver bem detalhado mais adiante, tá? Mas dependendo da forma, que
o produto tóxico ele é inserido em nosso organismo, ela vai determinar a gravidade dessa intoxicação. Então, via de contaminação pode interferir na gravidade. Uma outra forma é o tempo de exposição. Se o meu trabalhador se expõe a determinado agente químico, né, por um período mais longo, ele vai ter, né, essa exposição por tempo prolongado, o que contribuirá com a gravidade da intoxicação que o mesmo possa desenvolver. Uma outra forma que pode interferir na gravidade é a característica da substância. A gente sabe que a própria toxicidade, né, a característica daquela substância, ela pode torná-la mais agressiva ou menos ao organismo do trabalhador. Uma outra via, né, é a concentração dessas substâncias. Né? A concentração elevada, sem dúvidas, vai trazer uma gravidade maior nessa intoxicação. E como eu havia citado, a toxicidade, que a gente viu lá no e-book bem explicadinho, né, sobre o que se trata. Cada produto tem uma toxicidade específica. Além disso, condições ambientais, né, trazendo para a nossa atividade prática uma aplicação de um defensivo agrícola, né, de um agrotóxico, né, o meio ambiente onde ele está desenvolvendo essa atividade pode tornar mais grave uma intoxicação. Por exemplo, se o trabalhador faz essa aplicação num período do dia onde o sol, né, está mais intenso, né, temperatura mais elevada, né, vai exigir que o trabalhador respire mais, né, ele vai se cansar mais rápido. E essa questão de respirar mais pode fazer com que o trabalhador venha inalar, né, esse produto químico. Então, as condições ambientais em geral, né, ela pode interferir nessa gravidade de intoxicação, período chuvoso, entre outros, tá certo? Um outro ponto que a gente deve levar em consideração é a susceptibilidade individual. Que é isso, professora? É o organismo de cada um, a forma que reage a determinado produto, né? A gente trazendo para o nosso cotidiano mesmo, né? Há pessoas que trabalham com água sanitária, por exemplo, de forma tranquila. Outras pessoas têm uma sensibilidade maior. Da mesma forma, no nosso ambiente laboral, há produtos, né, que não é considerado com a toxicidade elevada, mas que o trabalhador, o seu organismo, ele reage de uma forma mais sensível. Então, essa individualidade que o trabalhador tem também deve ser levada em consideração. Uma pessoa alérgica, ela vai ter uma reação mais grave numa questão de intoxicação que uma pessoa que seja mais resistente a manuseio daquele produto. Então, esse ponto a gente também deve considerar. Uma outra questão que pode agravar a intoxicação também é a oportunidade de acesso ao serviço de saúde. Nem sempre a gente tem esse serviço de saúde disponível na nossa localidade. Eu trago muito para interiores, né? Trabalhadores que desenvolvem suas atividades em lavoura, onde tem que se realmente afastar do seu ponto de trabalho para realizar determinadas atividades. Então, às vezes, até o acesso para um resgate daquele trabalhador, né, e fazer os devidos procedimentos, né, os primeiros socorros, ou levá-lo a um serviço de saúde, pode agravar um caso de intoxicação, né, por conta do tempo que se perde para fazer determinado resgate, para identificar aquele trabalhador. Então, essa oportunidade do acesso ao serviço de saúde também pode agravar uma intoxicação, tá certo? Então, esses pontos, né, que aí foi listado, então fique bem atento, tá tudo descrito aí para que você possa voltar e responder a sua atividade, tá certo? Deixei tudo bem claro, bem detalhado para que você possa revisar sempre que for necessário, tá bom? Então, uma coisa que é bem importante, né, vale destacar, é a diferença entre os tipos de intoxicação exógena e endógena, tá? Exógena é a intoxicação que ela vem do ambiente externo, é de fora, exo. Então, a intoxicação exógena é quando substâncias são introduzidas no nosso organismo por meio da ingestão, absorção pela pele ou a inalação. Já a intoxicação endógena, né, como a própria nomenclatura traz, endo vem da parte interna. Então, ela é causada pelo acúmulo de substâncias maléficas que o próprio organismo da gente produz. Não é algo que vem de fora como a exógena. Então, quando o próprio organismo ele produz determinadas substâncias, né, elas são sintetizadas, né, no nosso fígado, no nosso rim e eliminadas, né, através do
rim, né? Nosso organismo, ele mesmo vai expelir essa substância. Porém, quando há deficiência na ação desses órgãos ou um grande acúmulo, o próprio organismo da gente vai causar essa intoxicação no indivíduo, tá certo? Mas a gente vai se deter à intoxicação exógena, que é do ambiente externo para o trabalhador. Então, as vias de exposição, né? As vias que o trabalhador pode expor para que essa substância penetre no seu organismo, podem ser de diversas formas, tá? Iniciando com a exposição dérmica ou cutânea, que é através da pele. Então, os efeitos eles podem ser locais ou pode haver uma absorção tão significativa e comprometer sistematicamente o nosso organismo. Então, o contato de substâncias com a pele, a nossa pele é uma esponja, ela acaba absorvendo, né, esses produtos químicos e causando uma intoxicação a quem se expõe. Daí a gente vê aquela importância da utilização do EPI, de proteger, né, a pele em algumas atividades, tá? Justamente por isso, porque se a gente tiver algum contato com esse produto químico, a nossa pele vai ser interrompida de absorver através da proteção do nosso equipamento, tá bom? Uma outra via de exposição é inalatória, né? Eficientemente para a absorção de gases, vapores, aerosóis. E também pode causar lesões das vias aéreas, né? Comprometimento respiratório. Então, a absorção, né, inalatória é quando o indivíduo ele respira aquele produto químico que está no ambiente laboral. Então, a gente também já associa o EPI de proteção respiratória para impedir que o trabalhador venha inalar aquele produto que está disposto no ambiente. Uma outra via de exposição é a ocular, tá? O contato ocular com substâncias químicas podem ocasionar graves lesões nos olhos, como sequelas permanentes. Daí a importância da utilização do óculos de proteção, em alguns casos, né? Respingo de produto, né? Então, há atividades que é essencial o uso do óculos, tá bom? Uma outra via de exposição é a via digestiva, né? Geralmente ela é relacionada com intoxicações intencionais e também de maior gravidade. Trazendo para a atividade agrícola, né, o trabalhador ele se desloca para realizar a aplicação de produtos em uma lavoura, que fica distante da sua base de trabalho. Então, ele acaba levando água, alimentação. Então, se ele não tiver um cuidado, né, devido com essa manipulação dos produtos e do seu alimento, ele pode trazer essa intoxicação por via digestiva, tá certo? Esse produto que ele está manuseando, ele pode contaminar tanto a água quanto a alimentação do trabalhador. Então, isso é muito recorrente, minha gente. Isso acontece, né, em grande quantidade, né, dentro do ambiente laboral, isso aí é registrado, tá certo? Uma outra forma de via de exposição é a aspiração, que é pela entrada, né, pela traqueia, de substância, seja líquida ou sólida, diretamente por via oral ou nasal, ou ainda pela regurgitação de conteúdo gástrico, né? Quando às vezes a pessoa ingere algum produto, né? Ela tenta fazer com que aquele produto seja expelido, né? Provoca vômito, por exemplo, tá? Então, esse conteúdo nessa volta, né, pode também piorar essa contaminação do trabalhador, tá certo? Então, essas são as vias de exposição. E trazendo aí uma síntese, né? Toda essa contaminação que a gente vem falando, essa intoxicação, ela pode ser, né, em síntese por 3 vias, ou pelo contato, ou pela inalação, ou pela ingestão, tá? O contato, como eu falei, determinadas substâncias elas podem penetrar no organismo, seja pela pele, pelos olhos, né? Mesmo que o contato seja breve, né? Eita, bateu aqui na minha mão, vou lavar rapidamente. Ajuda, né? Mas dependendo do tipo de substância, só esse fato, né, de você retirar aquele produto que está sobre a sua pele não vai impedir que haja essa contaminação. É como eu falei anteriormente, a toxicidade do produto ela vai interferir nisso, né? Às vezes é um produto altamente tóxico, não precisa nem chegar a bater na sua pele, né? O próprio vapor que ela possa liberar, ela pode contaminar e intoxicar o trabalhador. Através da inalação, através de algumas substâncias químicas, né, que são nocivas quando inaladas, o que pode acontecer também quando estamos em um local contaminado, tá? A gente está ali naquele local, está inalando um produto e nem sabe que está inalando, né? Por exemplo, a gente trazendo para a nossa prática do dia a dia, o gás de cozinha, né, o GLP. O gás de cozinha, naturalmente, ele não tem odor, né?
ele é colocado o odor artificial para que a gente possa identificar quando há vazamento. Então, se fosse por ele naturalmente, a gente não sentiria odor. Então, a gente podia estar no ambiente correndo o risco, tá, de inalar e também o risco de acidente, né, de explosão do ambiente por não sentir o odor. O gás metano, por exemplo, é um gás que não tem odor, né? Então, a gente pode estar num lugar onde há metano, né, dissipado no ambiente e a gente está ali inalando e não percebe que há a presença desse gás. E através da ingestão, como eu havia falado, acidentalmente, né, de produto químico, cápsula de medicamento ou alimento contaminado, tá? Hábitos também inadequados de higiene, né? Por isso que a gente fala da intoxicação alimentar, né, que também é bem comum, tá bom? Então, essas intoxicações, né, de acordo com a gravidade dela, né, a gente pode classificá-las em aguda, subaguda e crônica. A intoxicação aguda é aquela que decorre, né, de um contato ou inúmeros contatos com o produto em um período de 24 horas. Então, esses efeitos, eles podem surgir imediatamente ou no decorrer de alguns dias, no máximo 2 semanas, tá? A depender da quantidade de produto que vai ser absorvida, seja por inalação, né, seja por contato, enfim, por qualquer via de intoxicação, tá bom? E pode ocorrer de forma leve, moderada ou grave. Porém, o efeito é imediato ou em poucas horas ou dias. Já a intoxicação subaguda, que é mais moderada, os sintomas eles são vagos e subjetivos e podem surgir após horas ou dias de exposição, certo? Já a intoxicação crônica, ela tem um surgimento tardio após meses ou anos de exposição, acarretando danos muitas vezes irreversíveis. E os sintomas eles são subjetivos, tá? Onde dificulta o diagnóstico. E o nexo causal, que a gente já viu lá essa definição de nexo causal. A gente não consegue associar esse tipo de dano com a nossa atividade laboral. Então, muitas vezes eles são difíceis de ser estabelecidos, difíceis de ser identificados. Uma pessoa que trabalha com defensivo agrícola durante um período muito longo, tá? Ele pode desenvolver problemas de saúde, por exemplo, câncer, né? Anos depois da atividade desenvolvida. Então, muitas vezes não se associa, tá? O produto, né, com o dano que ele pode causar ao trabalhador. Então, os principais sintomas, tá? Para que a gente possa ficar atento, tá? Pode ser o aumento ou diminuição da temperatura corporal, suor intenso, sonolência, confusão mental ou agitação, tá? A falta de coordenação motora, crise convulsiva, aumento ou diminuição do diâmetro de pupilas, alterações visuais, alterações no batimento cardíaco, pode ficar acelerado, né, ou um pouco mais lento. Alterações na pressão arterial, o indivíduo ele pode ter um aumento de pressão, tanto um aumento quanto uma baixa de pressão. Dificuldades para respirar, náusea, vômitos, diarreia, dores abdominais, vermelhidão ou ferimentos na pele, quando é o caso do contato, né, dérmico, retenção ou incontinência, tanto urinária quanto fecal. Então, todos esses sintomas que a gente listou, tá, ele vai ser muito relativo, ele pode ser associado ou pode ser, né, 1 ou 2 sintomas, tá? Depende do indivíduo, aquela questão que a gente falou anteriormente, da sensibilidade individual, tá? Então, há pessoas que vão reagir de formas diferentes, tá? Tem indivíduo que nem traz sintomas aparentes, né, que é o que é mais grave, é silencioso, tá? Ele está ali com a intoxicação, mas não está apresentando sintomas consideráveis. Já há indivíduos que apresentam diversos sintomas e a gente consegue identificar. Então, cabe ficar bem atento a essa questão dos sintomas. E nós, como atuamos na área de prevenção e saúde, vale salientar que existe o CEATOX, né? Hoje é chamado CIATOX, porque antes era o Centro de Assistência Toxicológica e hoje é Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco. Então, o CIATOX ele foi criado em 1992, tá? Ele funcionava no Hospital da Restauração e hoje ele funciona no prédio da antiga Secretaria de Saúde do Estado. Então, essa central ela é destinada a sanar todas as dúvidas, tanto da população quanto dos profissionais de saúde, sobre os casos de intoxicações, tá? Exógenas, que é aquela que vem do ambiente externo. E também de acidentes com animais peçonhentos. Então, há uma central que funciona 24 horas, né? Que está disposta a trazer todas as informações necessárias
para quem assim o procurar. Então, nós, como profissionais de segurança do trabalho, precisamos deste contato que está aí disponível na tela e temos que ter todo esse conhecimento para que, em um momento de emergência, a gente saiba com quem a gente deve contar. Tá certo? Então, nos casos mais graves, que precisem de soro, tá? As referências são os hospitais regionais no Recife, e para os casos de picada de escorpião, né, em crianças, o Hospital da Restauração, que fica também no Recife, ele tem esse atendimento específico. Então, todos esses encaminhamentos, todas as informações são dadas via telefone por essa equipe técnica, né, que é formada por médico, biólogo, enfermeiro e acadêmicos, porque o CEATOX ela tem uma parceria, né, com universidades e com outras instituições. Então, se dispõe de protocolos específicos para cada caso. Então, o CEATOX ele faz esse acompanhamento dos pacientes por meio da evolução clínica diária até que seja dada a alta médica. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, tá? Que existe esse centro de informação que pode trazer esses dados que vão salvar uma vida, tá certo? Então, fique atento nessa questão, tá? Por hoje é só, tá? Esse foi o conteúdo que eu tinha para trazer na nossa videoaula. Espero que você tenha entendido e fique atento. Em caso de dúvidas, conte sempre com nossa equipe de professores, tá? Em todas as nossas vias de comunicação, seja pelo fórum, pelo chat ou mensagens diretas. Até a próxima!